Eu quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Belano de Verdade e esse é o plano, é o projeto, o propósito da leitura da Bíblia para todo o ano de 2025. Leitura de hoje, 2 Crônicas, capítulos de número 5, 6 e 7. Assim acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas a seu pai Davi, a prata e o ouro, e todos os vasos e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. A arca é levada para o santuário do templo. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas, e levantaram a arca. E fizeram subir a arca e a tenda da congregação, com todos os vasos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que tinha congregado com ele diante da arca, sacrificavam carneiros, bois, e não podiam contar, nem numerar, por causa da sua multidão. Assim, trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então, e os varais sobressaíam para que as pontas dos varais da arca se viessem perante o oráculo, mas não se visse de fora. E esteve ali até o dia de hoje. Perceba que Salomão, ele aprendeu. Existem algumas maneiras de nós aprendermos, né? Nós aprendemos estudando, nós aprendemos com os nossos erros e nós aprendemos com os erros das outras pessoas. Lembra lá quando Davi foi trazer a arca dos filisteus, que custou a vida de Uzá? Por quê? E nós vimos que Davi sabia qual era a maneira correta, qual era a forma correta de conduzir, de levar a arca, mas ele fez de uma maneira errada, custou a vida de Uzá. Salomão não. Você vê que ele foi buscar os anciãos, foi buscar os sacerdotes, foi buscar os levitas, e a arca chegou devidamente da maneira que deveria chegar, ser transportada, ser conduzida, ela chegou. Então, qual o grande ensinamento aqui, dentre tantos que nós poderemos extrair desse trecho bíblico? Que nós aprendemos com os nossos erros, mas que nós também devemos aprender com os erros dos outros. Entende? Então ele aprendeu, e ele fez o quê? Da maneira certa, da maneira correta, como deveria ser. Quem deveria transportar, levando sobre os ombros, somente aquelas pessoas que eram separadas pelo Senhor para cumprir, para aquele desígnio, para aquele ofício, para aquela vocação. E ele cumpre tudo isso, e ali você vê, houve uma grande festa, ninguém morreu, muito pelo contrário, todos se alegraram, um grande número de sacrifícios que não podia nem contar, de ofertas, naquele momento festivo, naquele momento de alegria para com o Senhor. Vamos avançar. E na arca não havia senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez o concerto com os filhos de Israel, saindo deles do Egito. Sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas, e os levitas, cantores e todos eles de Asaf, de Emã, de Jedutum, e os filhos de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar. E com eles até 120 sacerdotes, e tocavam as trombetas. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E levantando eles a voz com as trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam ver os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Salomão
abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. Capítulo 6. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para a morada em um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma em todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do povo de Israel, meu povo. Porém, escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi, para que tivesse cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração edificar uma casa, no nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tivesse no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste, e ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas o teu filho, que há de proceder dos teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou. Porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que está o concerto, a aliança, o pacto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Perceba que Salomão a todo momento reconhece a grandeza de Deus, mas também reconhece a grandeza do Pai. Reconhece totalmente como a Bíblia nos ensina, como a Bíblia nos exorta, como a Bíblia nos orienta. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, ela seja dada a Deus. Mas a Bíblia também nos ensina que a quem honra, honra, mas a glória somente a Deus. Então Salomão ele está glorificando, ele está magnificando a Deus, mas também está honrando e bendizendo o seu pai. Ele está trazendo a memória, trazendo a lembrança de que o Deus de Israel havia falado com seu pai, Davi, que o Deus de Israel havia prometido que ele iria suceder um filho, que iria reinar, que iria governar, que iria liderar o povo em seu lugar, e ele sim, ele ia edificar. Perceba que, nesse momento, nesse cenário de uma edificação plena, ao ponto da arca voltar, ou a arca do concerto, ou a arca do testemunho, ou a arca da aliança, voltar e ser colocada dentro do templo, passaram-se agora, desde a edificação, desde a construção, 7 anos, e agora toda adornada, com todos os detalhes do ouro, da prata, do cobre, dos capitéis, das romãs, todos os detalhes, 20 anos. E agora essa arca, ela é devidamente colocada no seu devido lugar de honra. E agora Salomão vai fazer uma oração. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, de fronte de toda a congregação de Israel, estendeu as suas mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal, de 5 côvados de comprimento, e de 5 côvados de largura, e de 3 côvados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se na presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as suas mãos para o céu e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus e nem na terra. Como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu pela tua boca o disseste e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, guarda o teu servo, Davi, meu pai, o que falaste dizendo: nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que os teus filhos guardem o seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor, Deus de Israel, verifique-se a tua palavra, que falaste ao teu servo Davi. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra?
Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que te tenho edificado? Atende, pois, a oração do teu servo, e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o meu clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esse lugar, que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração do teu servo, que fizer nesse lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do povo de Israel, que fizerem nesse lugar, e ouve tudo o lugar da tua habitação. Desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, ele impuser juramento de maldição para amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o seu altar nessa casa, ouve tu então desde os céus, e obra, e julga a teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, e dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve, tu, desde os céus, e perdoa os pecados do povo de Israel, teu povo, e faze-os tornar a terra que tens dado a ele e aos seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados quando tu os afligistes, então ouve tu, desde os céus, e perdoa o pecado dos teus servos, de todo o povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, em que andem, e dá chuva sobre a sua terra, que desde o teu povo, que deste ao teu povo em herança, havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, ou gafanhotos, ou a lagarta, cercando algum dos seus inimigos nas terras, nas suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda a oração e toda a súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos a essa casa, então ouve tu, desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias, que viverem na terra que deste aos nossos pais. Assim também, ao estrangeiro que não for o povo de Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles orando nesta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e faze-o conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam que o teu nome temam, como o teu povo Israel, a fim de saberem que pelo teu nome é chamado esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que enviares e orarem a ti, para a banda dessa cidade, que escolheste, e essa casa que edifiquei ao teu nome, ouve então, desde os céus a sua oração, e a sua súplica, e executa o seu direito, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra ele, e os cativarem, e os levem a cativeiro, para alguma terra remota ou vizinha, e na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem a si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente fizemos impiamente obramos, e se converterem a ti de todo o coração, e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, e a que levaram presos orarem da banda da terra, que deste aos seus pais, e dessa cidade que escolheste, e dessa casa que edifiquei o teu nome. Ouve então, desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, executando o direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus,
para o teu repouso. Tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Que coisa gloriosa. O rei se prostra, o rei abençoa, o rei reconhece a grandeza de Deus e também honra o seu pai. A quem honra, honra, a quem glória, glória. Meus irmãos, essa foi a leitura de hoje. Uma leitura que nos dá grandes ensinamentos. Salomão procurou começar da maneira correta. Salomão começou executando da maneira correta, fazendo tudo conforme seu pai havia o instruído, o orientado, o direcionado. E ele vai aqui agora paulatinamente, gradativamente, ocupando o seu lugar. A sua fama vai se espalhando, o seu nome vai ganhando força e poder. Mas em nenhum desses momentos, até o presente momento, ele se soberbece. Ele aqui dá o devido poder, a devida glória para o Senhor. Lembrando que somos pó, barro e cinza, imperfeitos, seres humanos, cheios de falhas, manias e defeitos. Mas mesmo assim, aprove a Deus te escolher. Mesmo assim, aprove a Deus me escolher. Mesmo assim, aprove a Deus nos escolher. E deixa eu dar uma notícia para você. Deus não erra quando faz, ou quando fez, ou quando fará as suas escolhas. Então você, meu irmão, minha irmã, livre pensador, amantes das Santas e Sagradas Escrituras, aluno, aluna, amigo, amiga, companheiro e companheira nessa jornada, lembre-se, quem te escolheu foi Deus. E Deus não errou quando escolheu você. Amém? Você percebe que na oração, Salomão aqui já pontua que não há um ser humano sequer sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Ele vai enumerando aqui inúmeras faltas, inúmeras falhas que o povo poderia e certamente, fatalmente, iria cometer. Mas ainda assim, que quando o povo rogasse, ainda assim, que quando o povo clamasse, que quando o povo pedisse por misericórdia, se convertendo e se arrependendo das suas obras, dos seus atos, que agiram perversamente perante o Senhor, que a boa mão do Senhor fosse estendida e que as suas misericórdias alcançassem o seu povo e o povo pudesse ser restabelecido, perdoado e continuar seguindo a sua trajetória. Assim é Deus para com as nossas vidas. Ele sabe de todas as coisas, mas o que Ele quer de nós? Há um coração compungido, há um coração contrito, há um coração arrependido. Salmo 51:17, a Bíblia diz, Salmo de Davi, o Senhor não desprezará jamais. Então a lição de hoje que nós vemos aqui é que Salomão, mesmo com todo o seu poder, mesmo com o seu grande nome, mesmo com a sua posição elevada, ele dava glória a Deus. Então hoje que eu quero que você escreve aí, vamos escrever aqueles que estão participando, e estou feliz aí de ver a participação de mais alguns irmãos, mais algumas irmãs, estão sempre aí interagindo. Vamos colocar isso aí? Toda a glória somente a Deus. Então a glória sempre você tem que dar a Deus. Toda a glória somente a Deus. É isso que nós vamos escrever, tá? Toda a glória somente a Deus. Dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 20. E Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Vamos escrever? Toda a glória somente a Deus. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e essa foi a leitura de hoje. Até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.